Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar início à nossa aula da EBD. Estamos chegando quase no finzinho desse curso, por assim dizer, né? Na 21ª aula hoje. Poxa, foi bem extenso, né? E não acabou ainda, mas falta bem pouquinho. Vamos orar. Senhor Deus, Deus de toda graça, Deus de misericórdia, nós somos gratos por estarmos aqui nessa manhã. Somos gratos, Pai, pela Tua bondade em permitir que nós possamos, através da Tua palavra, Te conhecer, conhecer os tempos em que nós vivemos, conhecer o mundo em que nós habitamos e, especialmente, conhecer os nossos corações, para sermos salvos de nós mesmos e aí, então, podermos caminhar com Jesus Cristo até o dia que o Senhor consumar todas as coisas. Essa é a nossa esperança, porque o Senhor prometeu que nos levaria até lá. Então, nós te agradecemos por isso e pedimos que, mais uma vez, Teu Espírito Santo e Tua Palavra toquem em nossos corações, nos leve a um amadurecimento da nossa fé e a um conhecimento para estarmos vigilantes, sóbrios, diante dos nossos tempos. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, então, 21ª aula dos 4 temas, unificadores da Bíblia. Dentro do tema consumação, o último tema, né? A última parte, vocês se lembram quais são os 4, né? Criação, queda, redenção e consumação. Falamos que a redenção é o maior deles, porque é o mais importante, onde nós estamos, né? Estamos sendo redimidos ainda pela graça de Deus. Mas já estamos olhando para o futuro, para a consumação de todas as coisas. Essa é a segunda parte da consumação. O que nós já vimos então? Aprendemos na aula passada que o significado bíblico da palavra consumação é o término de um período de tempo, mas não só isso, consumação não é só terminar um tempo, um período, mas também significa a conclusão do decreto divino, ou de um plano de Deus. Cristo, quando ele grita, por assim dizer, nas suas últimas palavras na cruz do Calvário, ele grita exatamente, está consumado, ou seja, Pai, a minha obra está concluída, está feita, está consumada. Então houve esse clamor do Senhor, como se fosse uma declaração do Senhor na cruz do Calvário, dizendo que Ele terminou a obra. E também ali iniciou uma nova etapa eterna da história de todas as coisas. No plano de Deus só faltava para a conclusão, aliás, só faltava não, né? A etapa que nos é mais interessante é a etapa da redenção, quando Cristo clama, está consumado, a redenção está pronta, está concluída, porém ali também inicia-se uma nova etapa, a etapa da consumação, quando no segundo maior evento da história do universo, é a volta do Senhor, quando Ele consumará então de fato todas as coisas, né? É isso que nós vimos que Jesus foi quem mais falou sobre consumação, expondo sobre juízo, separação entre os eleitos e os rejeitados, entre os salvos e os não salvos, e afirmando sobre 2 novas realidades, totalmente distintas, diferentes uma da outra, e todas elas eternas. Uma para a perdição, outra para a salvação eterna na glória. Falamos também, vimos, né, em Apocalipse 20, de 11 a 15, nós vimos o dia do juízo de Deus, quando os livros serão abertos, são os livros das obras, onde cada um de nós será julgado pelas obras que fizemos por meio do corpo, como dizem em 1 Coríntios, né? E também será aberto o livro da vida, esse livro onde nós, os eleitos, os escolhidos, estamos registrados. Não vamos ser rejeitados por causa das obras, embora as obras vão comprovar que nós merecíamos ser rejeitados. Mas o livro da vida é o que vai mostrar que nós fomos escolhidos somente pela graça e soberania de Deus. É o livro da vida. Porque nós já estamos escritos lá desde a fundação do mundo, não é? Estamos escritos nesse livro. E então o que vai acontecer? Os eleitos vão ser revelados para a glória e os destinados ao lago de fogo, né, também vão ser revelados, e os que não estão escritos no livro da vida, e então a sentença divina será executada imediatamente. A gente pode ver a palavra imediata ou alguma coisa semelhante, quando nós lemos 20 de Apocalipse 11 a 15, nós vemos que ali já se conclui
a consumação, e então ali começa a etapa eterna de todas as coisas, né? Corroborando com as profecias de Jesus, que será imediatamente uns separados para o lado direito, outros para o lado esquerdo, e assim sucessivamente, né? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre a consumação, parte 2. Vamos ver alguns sinais que precederão a volta de Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12, eu vou ler bem rápido aqui. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, de 1 a 12. Paulo nos deixa registrados aqui, com detalhes, algo sobre o momento que precederá a volta de Cristo. Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis nem por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Perdão. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiças aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Até aqui. Bem, nesse texto, Paulo vai nos mostrar a vinda do Senhor, que a vinda do Senhor será fatalmente, inevitavelmente precedida por duas coisas, dois movimentos na história da humanidade, que serão perceptíveis para nós, viu? Isso será, quando fala de revelação, epifania, é algo que é sensível de alguma maneira para nós, para os eleitos. Então, vai acontecer, antes da volta do Senhor, acontecerá a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Em algumas cartas do Novo Testamento, ele é chamado de homem da iniquidade, em outras de o anticristo, né? E tem outros nomes também, mas aqui Paulo chama de o homem da iniquidade. Quem mais fala, aliás, sobre anticristo é João. 1 João fala bastante sobre o anticristo, né? O que nós podemos ver aqui? A palavra apostasia, conforme eu vou explicando, eu vou falando o versículo correspondente, né? A palavra apostasia, você encontra aí no versículo 3, essa palavra apostasia, como nós já temos estudado exaustivamente sobre o termo apostasia, a gente pode entender que além de ser um afastamento completo, total, irreversível da fé cristã, um abandono da fé cristã, uma rejeição total, além disso, apostasia significa um grupo de pessoas que será intensificada, esses apóstatas, eles farão uma oposição, uma guerra, praticamente uma aversão, né, dos homens, desses apóstatas, contra Deus. Quando eu falo contra Deus, isso será expresso em termos materiais também, em termos físicos, em termos de perseguição literal contra
a igreja do Senhor, contra os filhos de Deus, contra aqueles que Deus colocou na terra para ser o seu posto avançado, né, do exército de Deus no meio do inimigo, no meio do campo inimigo, que é a igreja verdadeira. Então vai ocorrer perseguição cada vez mais acentuada, cada vez mais intensificada contra Deus e seus eleitos. Vai haver uma intensificação também progressiva, cada vez maior, da imoralidade. Você tem percebido alguma coisa nesse sentido? Em todo o sistema político, religioso, econômico, em todas as esferas? Acho que dá para ver facilmente, né? Facilmente, né? Começa lá na base, né? Os ensinos na escola. Eles serão cada vez mais deturpados, cada vez mais transformados daquilo que é moralmente correto. Eu não estou nem falando de coisas cristãs ligadas à religião. Estou falando daquilo que será realmente deturpado no sentido de ensinos para que as crianças já aprendam a viver no mal, a viver no que é incorreto, imoral, né? É mais do que simplesmente falar de forma religiosa, né? Então vai haver uma intensificação da imoralidade e da iniquidade. Quando fala-se de iniquidade, fala-se de algo ou de alguém ou de uma postura contrária a leis. Aqui significa uma intensificação de uma rebelião contra toda a autoridade que Deus colocou na terra para manter a ordem e a decência em alguma medida. Senão nós viveríamos num mundo totalmente inabitável, né? Seria impossível viver no mundo se não houvesse a contenção feita pela polícia, pelo exército, pelas forças, né, de segurança, de autoridades, né? Leis, né? Seria difícil viver num mundo assim, impossível até. Então vai haver aumento da oposição contra Deus, da imoralidade e da iniquidade, além do aumento de guerras, né, Jesus fala muito sobre isso, e da atividade de falsos mestres e falsos profetas. Vai haver uma intensificação, um aumento de falsos mestres, da atividade de falsos mestres de maneira ousada, de maneira bastante perceptível, de maneira bastante, como é que eu posso dizer, corajosa, né, para se expor, para chamar pessoas após si. Como Paulo sempre orientou, esses falsos mestres querem levar vocês após si, após eles, né, ou atrás deles, vai carregar muita gente. Esses falsos profetas, né? Aliás, quero dizer uma coisa para vocês em segredo, né? Brincadeira. Vocês sabem que esses falsos profetas, falsos mestres foram colocados no mundo por Deus, para tirar da igreja o que não é da igreja. Ele vai arrancar da igreja o que não pertence à igreja. E esses falsos mestres vão ser o meio, a ferramenta de Deus para a purificação da igreja, para tirar o joio do meio do trigo. E isso é interessante, a gente poder saber disso, né? Então é isso. Na sequência, vamos ver o perfil do homem da iniquidade. O que significa homem da iniquidade? A epifania, ou a aparição de Cristo. Então, em primeiro lugar, só para recapitular, vai haver a apostasia. A apostasia já está acontecendo. A apostasia já está evidenciada desde todos os tempos, desde o tempo de Paulo. Paulo diz que já havia, nós vamos ver daqui a pouco, né, esse tipo de movimento que já existe em todos os tempos. Então, a inauguração dos últimos dias foi desde Cristo, desde a crucificação até aqui. Quando ele ressuscita, ali inicia-se um novo tempo, um novo período, o último tempo, por assim dizer, né? Final dos tempos. Então, ali também inicia-se, se Cristo, por um lado, através da sua igreja, está pregando o evangelho ao mundo todo, até os confins da terra, para resgatar os seus eleitos, e o Espírito Santo vai tocar nos corações dos eleitos para que eles sejam salvos, e os que não são eleitos vão ouvir o evangelho e não vão aceitar, porque o Espírito Santo não vai trazê-los à fé. Por outro lado, a atuação dos falsos mestres desde sempre para manter as pessoas no erro e tentar
enganar os legítimos. Mas a Bíblia diz que eles, em última análise, em última instância, não serão enganados. Não serão enganados. Os eleitos não serão enganados. Ok? Então vamos lá. Esse homem da iniquidade, vamos ver algumas características dele, o perfil dele, desse anticristo, né? Que isso, irmãos, isso ainda não aconteceu, tá? Embora nós possamos ter evidências da grande apostasia, que já está ocorrendo e será intensificada cada vez mais, nós não temos ainda a evidência da presença do anticristo. Ainda não temos, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, que Paulo diz no versículo 3, ninguém de nenhum modo os engane, né? E não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e, segunda coisa, seja revelado, seja evidenciado a epifania do homem da iniquidade. Em primeiro lugar, ele é um homem. Nós somos da linha de pensamento, algumas linhas de pensamento evangélicas levam a entender que será um sistema ou um grupo de pessoas que será o anticristo. Mas as evidências bíblicas nos levam a pensar, e Paulo deixa bem claro, quando ele fala de homem da iniquidade, que ele será um homem de carne e osso. Ele vai ser um homem normal? Não, ele vai ter poderes diferenciados. Ele é um homem normal, natural, porém com poderes sobrenaturais. Vai ser uma pessoa, uma pessoa mesmo, de carne e osso. Ok? Uns diziam na época, Calvino mesmo batia mesmo na teclas contra o Papa, né? E por algumas coisas eu concordo com ele até, mas não foi, porque senão já teria tudo acontecido, né? Então não foi, pelo menos até agora, pode ser que seja um futuro Papa, pode ser que seja um presidente de um país, pode ser que seja uma pessoa que você não sabe ainda quem é, ou não nasceu ainda, nós não sabemos o tempo, mas ele será um homem, tá? E não um sistema. Segundo lugar, chama-se homem da iniquidade, porque o termo no grego, a homem da iniquidade, que Paulo usa, é o termo anomia, que significa sem lei. Então, ele irá se opor a todo tipo de leis e autoridades, sejam autoridades civis ou divinas, né? Autoridade civil e divina. E terá a autoridade suprema. Ele vai ter uma autoridade sobre ele, que vai ser colocada sobre ele, que vai ser suprema sobre todo o mundo. Ele vai ser uma pessoa que vai ser o regente por um período sobre todas as pessoas que habitarão na terra. Então ainda não tem nenhum homem com essas características, ainda não, tá? E ele, claramente, ele vai se opor a toda autoridade. Então, o que está acontecendo? Já está, a apostasia já está preparando o caminho desse homem. Você começa a ver algumas coisas semelhantes a outra encarnação de outra pessoa, que foi um homem que encarnou, que ele tem autoridade suprema e que mais? É chamado de filho da perdição, aí no versículo 3. Você percebeu? Ele é chamado de filho da perdição. Ou seja, ele é originado do maligno, que lá no versículo 9, veja, acompanha comigo, versículo 9 diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ele tem poderes sobrenaturais por ser filho da perdição, filho de Satanás. Perceberam? Aqui há existe o antítipo do Velho Testamento, que é a própria pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus, que ele se encarnou como homem, e ele disse que tinha assim toda a autoridade nos céus e na terra. Então você começa a ver que o homem da iniquidade e o Satanás e todo o seu esquema é enganar ou mostrar-se semelhante a alguém que ele copia, né? Ele imita o verdadeiro. Então veja, ele está imitando quem aqui? Você já sabe, né? Jesus Cristo. Ele está imitando Jesus Cristo. E mais, Paulo fecha dizendo no versículo 4, que ele é objeto de culto. Veja,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai se colocar na posição como um filho de Deus, mas ele é o filho da perdição. Então aqui você começa a ver características, porque ele vai imitar o Senhor Jesus, e vai trazer uma semelhança, inclusive em aspectos que ele vai fazer coisas semelhantes diante dos olhos das pessoas desse mundo, que serão milagres, serão sinais, serão coisas semelhantes ao que Cristo fez enquanto aqui no mundo, no seu ministério, não é? Então, ele é originado do maligno, né? Só que a sua total destruição já está decretada, você vê no versículo 8, isso aqui eu vou deixar mais para o final. E ele é um objeto de culto, ou seja, ele se exaltará como Deus, será adorado, assentado no santuário, no lugar do verdadeiro Deus. Os detalhes sobre o santuário nós não sabemos ainda como será isso, mas nós sabemos que ele se assentará ou terá uma posição de que as pessoas olharão para ele e o adorarão, se curvarão diante dele e o chamarão de Deus, ok? Mais algumas características aí do homem da iniquidade. Outra marca do anticristo, ali você percebe no versículo 9 a 11, que esse anticristo é que ele agirá pelo poder de Satanás. Versículo 9 diz: ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, já li, né? Com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Versículo 10. E com todo engano, ele vai fazer coisas, os sinais, ele vai fazer esses sinais da mesma forma que os sinais que Jesus fez comprovou a sua divindade. Os sinais que ele fará vai enganar pessoas para que as pessoas possam achar que ele é uma divindade também. Por isso que ele vai ser, vai ter esses poderes, né? Fará todo tipo de engano e falsos sinais, né? Versículo 11: com todo engano de injustiça aos que perecem. Versículo 11: e por esse motivo, pois, por esse motivo, pois, que Deus lhes manda o que é chamado de operação do erro. Quem mandou Satanás fazer esse trabalho? Deus. Veja a soberania de Deus. Veja um projeto de Deus se cumprindo em detalhes. No fim das contas, o vitorioso nós já sabemos quem é. E ele está operando usando o próprio Satanás com o anticristo para a sua glória. É impressionante o nosso Deus. Quando nós olhamos o mundo e vemos a catástrofe que pode acontecer nos últimos tempos, que será difícil, serão tempos difíceis, mas nós olhamos e vemos: Senhor, Tu estás no comando de todas as coisas, Tu ainda estás no trono, Tu reinas soberano, e ninguém pode impedir os Teus propósitos, né? E é isso, nós vamos ver que Deus está operando, Deus não está operando, tá? Ele está usando as mãos sujas de Satanás e do anticristo para fazer o trabalho que é necessário ser feito para limpar a igreja. O objetivo de Deus é purificar a sua noiva. Os olhos de Deus estão sobre a sua igreja, a sua noiva. Os olhos do Senhor repousam sobre os seus eleitos, e Ele vai cuidar de todos eles até o fim. Não vai haver como algum eleito ficar de fora dos cuidados de Deus. Sofrimento? Teremos. Perseguições? Com certeza, desde sempre. O nosso próprio rei, o Senhor, ele foi perseguido até o fim. Ele foi rejeitado, humilhado e morto, né? Assassinado. O que cabe a nós? Seguirmos o Mestre no mesmo caminho de sofrimento nesse mundo, porque nós temos uma glória todinha para nós. Então, bom, eu já estou dando o spoiler aqui, né, do filme. E fará então todo tipo de enganos e falsos sinais, conduzindo muitos à apostasia pela operação do erro. Quando Paulo diz que ele conduzirá, né, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui está dizendo, e no versículo 12 ele fala a mesma coisa, né?
e no versículo 11, perdão, e no versículo 12 ele fala a mesma coisa, não deram crédito à mentira. Esses que serão enganados, né, eles deram crédito à mentira, eles confiaram no que o anticristo vai fazer, eles vão confiar no que ele vai fazer, nos sinais, nos prodígios, nas conversas, nas falsas doutrinas, né, nos falsas profecias, e eles vão cair no engano, tá? Mas dentre esses não vai haver nem um eleito sequer, nem um eleito de verdade cairá no engano. É impossível que seja o menor de todos os santos cair no engano de Satanás. É impossível, ok? Muito bem. Versículo 10b diz assim, olha lá. Porque, agora eu vou entrar nessa parte, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui Paulo está dizendo que a palavra que eles ouviram, do amor que a verdade trouxe para eles, que é o amor de um Deus que se sacrificou na cruz do Calvário para salvá-los, essas pessoas vão rejeitar, ou eles não vão dar ouvidos, não vão acolher. Como diz lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo fala algumas vezes ali, que eles vão rejeitar a verdade. Em troca do quê? Da injustiça, do mal. Eles vão preferir o mal. Jesus deixou claro, João declara isso, que Jesus deixou claro que ele veio ao mundo para os seus, ou para todos, né? Mas os seus não o receberam, alguns ali. E diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ok? Então, aqui é o que vai acontecer. Essas pessoas, vamos ler aqui, né? Então, o melhor antídoto contra, vamos olhar para o nosso lado, né? Pelo prisma dos eleitos. O que nós fazemos com isso tudo agora? Né? Aqui está chegando nas aplicações já, né? Então, o melhor antídoto contra a apostasia é o apego à verdade. Vamos fazer o raciocínio contrário. No raciocínio inverso, se você pega o versículo 10, se os que perecem não, versículo 10, no finzinho, né? O engano da injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então quer dizer que aqueles que acolhem, o que é a verdade? Você pode me explicar? A verdade é bem simples, né? O que é a verdade? A palavra de Deus. Aqui Paulo está dizendo que há uma doutrina, há uma verdade que é o Evangelho, a palavra de Deus, que está bastante presente, fácil, acessível a todo homem, não é? A toda criatura. Ninguém pode dizer, eu nunca tive acesso à fala de Deus. Mentira. Deus deixou acessível através da igreja, que está pregando o Evangelho todo domingo lá. E se você quisesse de fato Deus, você iria à igreja ouvir o Evangelho, porque o Espírito fala à igreja o que ela precisa ouvir. Todo domingo, através dos eleitos, as pessoas estão pregando, e através da disposição da própria Bíblia, livremente, em todos os idiomas da terra. Em todos os idiomas da terra. Por isso que o Evangelho já chegou a toda a nação. Já chegou a toda a nação. Então, o antídoto contra a apostasia é esse apego à verdade. Vamos à continuidade, né? Até o versículo 12, né? Versículo 11 agora, veja comigo o versículo 11. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. O que eles fizeram? Eles confiaram na mentira, né? Que aqui Paulo chama de operação do erro. É essa confiança, essa operação do erro já está presente por causa da apostasia. A apostasia significa isso, como eu já disse no início, né? A apostasia é esse movimento já presente na terra, através de falsos mestres, e vai se intensificando cada vez mais, né? A operação do erro. Mas eles tinham a verdade, mas eles não deram crédito à verdade, como diz, vamos ler o versículo 12 também, né? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, mas eles deram crédito à mentira, diz o versículo 11. É claro,
é uma coisa ou é outra. Ou eles dão crédito à verdade ou dão crédito à mentira, né? E quando fala-se dar crédito, a intenção de Paulo aqui é dizer que eles não quiseram ouvir o outro lado. Deram crédito, confiaram plenamente na mentira. Os eleitos, aqueles que deram crédito à verdade, eles se apegaram ao Evangelho, à palavra de Deus, a ponto de não darem crédito nenhum à mentira. Não vou dar espaço para ouvir pessoas que eu duvido que são eleitos. Eu não vou dar espaço a conversas de pessoas que eu não tenho certeza se são crentes de fato, ou se são até mesmo, como Paulo disse lá atrás em Atos 20, lobos vorazes que se levantarão dentro e fora da igreja para trazer, para levar, arrastar muitos após si. Então, o eleito se apega à verdade. Ele não se apega a uma pessoa, a um homem. Nós não podemos idolatrar pessoas, sejam pastores ou não, às vezes membros de igreja. A gente se apega tanto, né, que ele é mais importante do que a própria igreja, ou do que a própria palavra de Deus. Se aquela pessoa toma uma decisão, eu vou atrás dele, como se fosse como é que eu posso dizer? Um cachorrinho, né, sem ter noção de onde está indo. Às vezes está indo para o buraco, para o matadouro, né? Mas está seguindo homens, né? Não sabe tomar uma decisão sozinho. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. O alvo é a palavra de Deus. Quando Jesus diz em João 15 que nós temos que nos apegar à videira verdadeira como ramos, e não um ramo grudado em outro ramo, você vê que Jesus não fala que nós temos que, como ramos, estarmos ligados a outro ramo. Todo ramo está ligado à videira. Pode falar. Ah, você diz aleluia, né? Amém. Eu levantou na mão, né? Então, nós nos apegamos à videira, à verdade, a Cristo, e não a homem nenhum. Porque o homem pode cair. Por melhor que ele seja, por mais aparentemente fiel que seja, uma hora ele pode cair. Eu não posso me apegar a pessoas. Então é isso, eles deram crédito à mentira. Aliás, o melhor antídoto para nós é o apego à verdade e a plena confiança na soberania de Deus. Nós temos que ter essa plena convicção. Paulo dá um spoiler do que vai acontecer no final das contas. Tá, isso aí vai ficar para o fim então. Paulo dá essa certeza de que Deus é soberano, e isso também precisa estar forte no nosso coração, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina. Porque como crianças a gente pode ser levado por ventos de doutrinas. E quando falo ventos de doutrinas, é conversinhas de pessoas que não estão presos à verdade de fato. E olha, a mentira é muito parecida com a verdade. Como a epifania do anticristo é muito parecido com o próprio Cristo, ele é imitador de Cristo. A mentira é muito parecida com a verdade, porque se não fosse, não haveria sentido Satanás atacar a igreja. Se fosse alguma coisa muito feia, ninguém ia querer. Se eu vou num restaurante e sinto um cheiro forte de alimento estragado, eu não como. Mas se está cheiroso, mesmo que tenha veneno lá no meio, eu posso ser enganado. É isso que um falso mestre faz. É isso que ele usa como artifício, artimanha, para levar outros após si. É isso que ele faz. Então, nós precisamos, como diz lá, voltando agora no início, né? Estou fazendo meio que bagunçado o negócio, mas assim, Paulo diz então que o Espírito nos exorta a permanecermos firmes na fé, amadurecendo para discernirmos entre verdade e engano. Vamos lá, versículo 1 até o 3, a primeira parte do versículo 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, por que Paulo fala isso? Porque quando o Senhor vier, automaticamente todos os eleitos se unirão a Ele.
Não vai haver uma segunda etapa, uma segunda vinda de Cristo, uma terceira etapa, outra coisa semelhante. Não, vai haver uma vez o Senhor virá. E Paulo está dizendo que todos os que são de Cristo, seja desde Adão até o último homem que nascer na terra, quando Jesus vier, todos os que são de Cristo se reunirão a Cristo, a Ele. Não vai haver outra etapa, uma única etapa da vinda do Senhor. Então, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não, ou seja, isso ainda não aconteceu, amados. Então, versículo 2, não vos demovais, não se mexam da vossa mente, daquilo que a doutrina ensinou para vocês. Não é homem falando, não é doutrina de homem, não são achômetros humanos, mas é a palavra de Deus. Não deixe a sua mente desapegar-se, né? Ou não demova a sua mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como, presta atenção agora nesse trechinho do versículo 2, como epístola, né, cartas, né, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Sabe o que estava acontecendo naquela época? Paulo estava escrevendo cartas porque ele estava preso, ele sempre, né, e mesmo que não estivesse preso, às vezes ele estava numa localidade, pregando numa igreja, plantando uma igreja, e ele via que havia necessidade de escrever para uma outra igreja. À noite ele chegava em casa, né, e escrevia cartas, epístolas, e enviava. O que os falsos mestres fizeram? Tiveram uma sacada. Eles falaram assim: vamos escrever cartas também, e no final nós dizemos que nós somos Paulo de Tarso. Assina como se fosse Paulo. O que significa isso? Engano. Engano. O inimigo só usa engano, porque ele usa as coisas boas de Deus, deturpa as coisas boas de Deus para apanhar aqueles que estão despreparados, né? Desapercebidos, como meninos inconstantes. Ai, parece bonito, falou de Deus eu vou, né? Falou de Deus eu gosto. Gente, falsos mestres são muito bonitos, são muito educados, são muito bonzinhos, são muito generosos muitas vezes. E são com palavras doces, porque Paulo diz que é com essas lisonjas que eles vão apanhar os incautos. O que é o incautos? São aqueles que não têm conhecimento nenhum, não sabem discernir entre a verdade e a mentira, entre o engano e o que é verdadeiro. Então, é isso que ele diz aqui no versículo 2, né? Supondo tenha chegado o dia do Senhor. É isso que os falsos mestres estavam dizendo, especialmente na região de Tessalônica. Algumas pessoas já estavam parando de trabalhar, falando assim: ó, agora tá bom, o Senhor está chegando, é hoje que ele vem. E no dia seguinte, é hoje que ele vem. E nunca que o Senhor vinha. Por quê? Porque Paulo não falou isso. Eles confundiram a possibilidade urgente da vinda do Senhor com o imediatismo. Paulo não falou do imediatismo. O Senhor virá hoje. Paulo não marcou data. Diz que ele viria como ladrão. O Senhor disse que viria como ladrão à noite, né? E Paulo diz que ele Paulo está me ensinando que não vai tardar para o Senhor vir. Mas eu não posso confundir não tardar com hoje. E muitas pessoas já estavam se preparando como se fosse hoje. Paulo diz: para com isso, queridos, não é isso, vai trabalhar, porque se você não trabalhar, então também não coma. Não é isso que Paulo fala aos Tessalonicenses? Quem não quer trabalhar, então que também não coma. Você quer comer? Você precisa comer, então vai trabalhar. Digno é o trabalhador do seu salário. É isso que Paulo ensina. Então, justamente para os Tessalonicenses, é isso que Paulo está falando. E ele vai dizer, né, no versículo 3a: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro... Aí vem as duas coisas que eu expliquei para vocês agora há pouco, tá bom? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dando uma exortação para que eles não deixem ser enganados. Se há um engano, então nós temos que ficar alertas, atentos. Se há uma possibilidade de eu cair no erro, então eu tenho que ficar vigilante. Concorda comigo ou não? Eu não posso ser levado por qualquer conversinha de qualquer pessoa. É isso ou não? Né? Então tá,
Aí Paulo diz então que é a necessidade de um amadurecimento. Se nós ficarmos só como meninos, só tomando leitinho, nós não vamos progredir na fé. Nós não vamos crescer como homens, principalmente. E nossas famílias precisam de homens decididos pelo Senhor. Homens que tenham força, coragem e sabedoria para tomar a decisão correta para Cristo, levando a família para Cristo. E fechando, versículos 5 a 7, Paulo diz que a doutrina dos apóstolos é segurança para eles. Eu não vou ler todo o texto, nós já lemos, né? Mas olha lá no versículo 5, principalmente. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos. Aqui ele simboliza a doutrina dos apóstolos. Quando os apóstolos, como Paulo e os 12, falavam, aquilo era autoritativo. Era uma fala de Deus. Quando Paulo ensinava, era o Espírito Santo ensinando. Era Deus falando para a igreja. Quando outros apóstolos falavam, verdadeiros, né? Apóstolos, naquela época, agora não tem mais. Não existe mais apóstolo, né? Mas naquela época, o que o apóstolo falava era o próprio Deus falando através deles para o povo. Então ele está querendo dizer, o que eu falei é Deus falando para vocês. Então vocês não se lembram que não é para ficar correndo atrás dessas coisas aí que vai acontecer? Quem corre muito atrás de sinais e prodígios e milagres, vai cair no engano, é o que Paulo vai dizer. Vocês têm que ficar com a palavra, é o que eu disse, ou seja, é o que foi dito por Deus. É que você tem que se apegar, né? Vocês não se lembram disso? Né? A doutrina dos apóstolos é a segurança dos eleitos. Há ainda um tempo de detenção da epifania do anticristo, mas Paulo diz que já existe uma operação da operação mentirosa dele no mundo. Só para rapidamente aqui, Paulo diz que há, primeiro ele diz que há, versículo 6, sabeis o que o detém, quer dizer, o anticristo ainda não se manifestou. Existe, aqui ele diz que algo o detém. Mas no versículo 7, ele diz que, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele, presta atenção aqui, ele diz, aquele que agora o detém. Alguns falam, o próprio Senhor, a igreja, ou alguma pessoa. Nós não temos certeza absoluta de quem é aquele que está segurando o anticristo ainda, mas uma coisa a gente pode ter noção, que aquele aqui não é exatamente uma pessoa, mas aqui sim seria a lei. A lei, que lei? A lei de Deus? Não. A lei humana. Porque a lei humana ainda detém um pouco a imoralidade no mundo, a injustiça no mundo, né? E detém um pouco digamos assim, o cometimento de crimes, de perseguições, ainda um pouco. Mas o que está acontecendo com essa justiça das autoridades que detém um pouco a movimentação da iniquidade? O que está acontecendo com esse sistema que tenta segurar um pouco para que não avance de fato, com toda a sua força, o homem da iniquidade? Está se degradando. A justiça humana está se degradando. Se nós quisermos confiar plenamente na justiça dos homens, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A justiça do mundo, que ainda segura um pouco, porque você não sai na rua e tem tiroteio aí na rua, ainda, calma. Nós podemos ver, Deus queira que não seja na nossa época aqui no mundo, mas eu temo pelos meus netos e bisnetos, né? Ou até mesmo antes deles, não sei, Deus é que sabe, que vai acontecer muitas coisas ruins e já está. Por quê? Se a única corda que segurava o cachorro de Deus, que é Satanás, para que ele avance contra o mundo através do seu anticristo, se essa corda que está fininha, quase arrebentando, se arrebentar, a coisa vai para o caos total, né? E é isso que vai acontecer. Porque então aí será manifestado o homem da iniquidade. Aí será a pessoa, como eu disse no início, será manifestado o homem da iniquidade, não é? Versículo 8, a gente pode ter essa certeza e precisamos guardar essa certeza no nosso coração. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, ou seja, ele vai se revelar, o homem da iniquidade, a quem
Quem é esse quem? Esse quem aqui é o homem da iniquidade, o anticristo. O que vai acontecer com ele? O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Glórias a Deus, aleluia. Ele vai exterminar o anticristo. Jesus, através da sua manifestação. Então, a apostasia que vai se agravando precede a vinda do anticristo, e a vinda do anticristo precede a vinda do verdadeiro Cristo. A epifania do anticristo está apontando para a chegada de Cristo, do verdadeiro que virá no lugar do falso e exterminará o falso. Entenderam? É isso que vai acontecer nos últimos tempos. Então, existem coisas para nós ficarmos alerta. Existem pontos, vamos concluir rapidamente. Primeiro, nós já estamos atravessando o período final da história de tudo, últimos dias, que nós chamamos, nos aproximando da consumação, mas ainda dentro do período de redenção, onde a graça ainda está operando pelo poder do Espírito Santo. Estamos dentro desse período de redenção, através do Espírito e das Escrituras, para a nossa plena santificação e para a nossa perseverança. Qual é a nossa chance de perseverarmos até o fim? A operação do Espírito Santo em nós e da palavra de Deus. Se nós não tivermos apego à palavra de Deus, nós não estamos nos vacinando contra a apostasia, contra o engano. Nós, principalmente homens, precisamos disso, queridos. Eu digo e bato nessa tecla, não estou batendo em vocês, eu estou batendo na tecla de que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Como líderes em nossos lares, como homens em que a igreja olha para esses homens de verdade, porque nós cremos que são, precisam tomar uma postura de homens de Deus. Porque a coisa não vai ser brincadeira quando acontecer de fato. Não pense que por um momentinho, como Paul Washer fala, não é com as nossas arminhas naturais, a nossa perspicácia, inteligência natural, força humana que eu vou lidar com Satanás. Ele é muito mais poderoso do que eu. E você também. Então nós precisamos das armas espirituais. As nossas armas não são carnais, são espirituais. E a maior de todas é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Fala bem alto. Dá para falar um pouquinho mais alto? Oh, glória a Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então vamos lá, terminando. Podemos estar apercebidos ou vigilantes, prevenidos contra a apostasia. Sim, podemos. Observando as evidências da manifestação do anticristo. Nós vamos observando algumas coisas no sistema, pelas informações das profecias bíblicas. Mas as principais armas contra a apostasia, segundo as Escrituras, que nos farão perseverar até o fim, são o fortalecimento da fé em Cristo, plena confiança em Deus, eu preciso confiar em Deus, e um apego cada vez maior à palavra de Deus. Pode procurar qualquer outro remédio na farmácia contra a apostasia, você não vai achar. Pode falar com qualquer médico, pedindo para ele, tem mais alguma coisa além disso aqui? Isso aqui é chato para mim, eu não gosto. Você não vai achar. Você só tem isso aqui para se apegar. Se você quiser chegar de pé diante do Filho do Homem naquele dia, tá? Se você quiser, você que sabe. A escolha é sua. A escolha é sua. Nem teu pastor vai tomar essa decisão por você. Cada um vai decidir por si. Qual é o caminho que você quer? Escolha. Aqui eu estou te dando a dica do remédio, o único remédio que temos para nos livrarmos da apostasia. Ok? Para a próxima aula, vamos lá, olha só. Tarefa para a apresentação na próxima aula. Vocês vão estudar a Epístola de Judas, e assim nós vamos encerrar o nosso curso 4 temas. Ok? Vocês vão estudar a Epístola de Judas. Ela é um pouquinho comprida. Quantos capítulos tem a Epístola de Judas? 1 capítulo. Será que você dá conta? Espero que sim. Eu confio em vocês, irmãos, principalmente, viu? Eu confio em vocês. Por favor, não me decepcionem. Por favor. Então,
o que você vai fazer com isso? Você vai ler e pesquisar o quê? Primeiro, eu vou botar isso aqui no grupo da igreja, tá bom? No grupo para você reforçar. Que você vai, após ler a epístola, você vai pesquisar sobre o autor. Quem é esse Judas aqui? Sobre o público-alvo, para quem Judas escreveu. Terceiro, a mensagem principal. Qual é a mensagem principal da carta toda? Por último, se há algum paralelismo. Espera aí, o que Judas está falando aqui parece com essa carta aqui, ó. Mais ou menos. Tá? Não é exatamente igual, né? Paralelismo é alguma coisa semelhante. Tá? Vocês vão pesquisar isso. Vocês dão conta? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Quem vai ajudar? Aleluia. Ele é o mestre. Ele é mais interessado do que nós, sabia? Que vocês façam isso. Isso demonstra amor por Ele. Eu amo porque eu estou ouvindo o que Deus está falando comigo. Deus se agrada daquele que se assenta no chão para ouvir Deus. Ok? Encerramos. Vamos orar? Ó Deus, que essas verdades firmem em nossos corações, fortaleçam a nossa fé e nos livrem da apostasia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.